Aproveitar que os irmãos estão de pé, vamos abrir a nossa Bíblia em João. João 7. Boa noite a todos. João 7:38. Tema dessa noite: por que devemos crer e também pensar? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água vivas correrão do seu ventre. Santo Deus e maravilhoso Pai, pedimos a direção do Senhor. Como eu costumo falar nas minhas orações antes de pregar, eu reconheço que eu não sou uma pessoa eloquente, e é por isso que eu careço do Senhor. Eu sei que o Senhor também não tem compromisso com a palavra do pregador eloquente. O compromisso do Senhor é com a palavra do Senhor. Então, ilumine a mente dos meus irmãos para ouvir e entendê-la, e a minha a ministrar tudo o que eu preparei. Em nome de Jesus, amém. Poder sentar. Queria agradecer a Deus pela vida dos pastores que me convidaram, pastor Fernando, pastor Ebenezer e o pastor Carlos Júnior. Acredito que os dois também apoiaram essa decisão. E o meu desejo é que Deus fale através de mim nessa noite. Eu queria apresentar a mulher mais bonita do Brasil. Ela está ali, toda pintadinha, bonitinha, vestido ali. Quando ela for embora, ela vai me matar. Ela está ali, pedi que ela fique de pé. É Rubi. E o nome do meu netinho é Pedro. Está ali. Que Deus abençoe vocês. Vocês moram no meu coração. Ontem à noite a gente trouxe a palavra, porque nós não devemos ser um cristão de mente vazia. Hoje pela manhã, falei que nós somos criados para pensar. E hoje à noite, por que precisamos crer e também pensar? Então eu queria trazer uma palavra sobre isso. Agradecer a Deus os irmãos já me ouviram ontem, hoje de manhã, e hoje à noite, e amanhã no seminário. Amanhã o pessoal do seminário, o tema vai ser desculpa dada para não fazer a obra de Deus. Esse é o tema de amanhã, tá? O pessoal do seminário, já fique preparado aí. Preparado e preparadas. Amém, gente? A Idade Média, a Igreja Católica preocupada. Católica é universal, gente. A Igreja Católica, muitas vezes a gente tem a ideia que é a Igreja Católica de hoje, mas a palavra católica significa universal, né? É a Igreja preocupada com os fiéis para não interpretar a Bíblia. Eles proibiram, no Concílio de Toulouse, em 1229, proibiram os leigos de possuir a Bíblia, e deram só alguma cópia de alguns salmos, para que eles não interpretassem a Bíblia, para que eles não entendessem a Bíblia. E isso fez com que a igreja, as pessoas fossem para a igreja, mas ela não tinha a possibilidade de pensar. Eu sei que, no princípio, a igreja sofreu com a perseguição, depois veio a Idade Média, de 500 a 600, veio a Idade Média, e na Idade Média, foi quando a Igreja Católica assumiu. E uma das coisas que eles não queriam é que as pessoas ouvissem a palavra de Deus. Ouvissem a palavra de Deus. E por isso que eles proibiam. Hoje os tempos mudaram. Em vez de proibir, hoje Satanás usa a heresia para que as pessoas não entendam a palavra de Deus. E não entendendo a palavra de Deus, logo a pessoa não é salva.
Essa frase que eu vou falar agora, quem disse foi John Stott, pensar que nós somos o que pensamos todos os dias. Ele falou essa frase, eu achei bem interessante. Nós somos o que pensamos todo dia, né? Agostinho e Anselmo dizia, dentro da tradição filosófica, da teologia, creio para entender e entendo para melhor crer. Eu achei legal essa frase também. A crença dá sentido e direção. O pensamento dá estrutura e crítica. Vou repetir. A crença dá sentido e direção. Para onde a gente vai? Para onde a gente vai crer? O pensamento estrutura e traz crítica para a gente saber o que a gente está ouvindo. Por isso que precisamos dos dois. Já disse o pensador que a fé é a razão. A fé e a razão são como duas asas que nos leva à verdade absoluta nesse mundo que dizem que não tem verdade absoluta. Né? A fé precisa ser da forma correta. A nossa vida exige as duas. Muitas vezes nós nos deparamos com coisas que não temos resposta, nem podemos provar por meio da fé e da razão. Muitas vezes fica meio perdido. E nessa hora a gente precisa ter esse livro especial. Esse livro especial. Foi por isso que Jesus disse que quem crê em mim, como diz as Escrituras, não é de qualquer jeito. Não é do jeito que aquele pregador vem e fala assim, eu vou falar desse jeito e vocês vão entender. Não, a fé não é de qualquer jeito. É por isso que está uma bagunça que está hoje, gente. Você vê uma igreja pregando uma coisa e você vê outra igreja pregando uma coisa e, como eu falei ontem à noite, a pessoa vem para a igreja não atrás da palavra de Deus, mas ela vem atrás de cura, vem atrás de dinheiro, vem atrás de casa. Você quer uma casa, vai trabalhar, rapaz. A igreja não é lugar de dar casa para ninguém. A igreja é lugar de pregar o evangelho. Amém. Mas hoje se inverteu. E por conta, há quem diga que mais de 20% de evangélico no Brasil. Eu fico, meu Deus, aí está no meio dos evangélicos esse pessoal aí. Não é de qualquer jeito, nem como nós interpretamos a Bíblia. Já viu o pregador que diz assim, eu interpretei desse jeito? Não, está errado. Está errado. Quando a pessoa diz que interpreta a Bíblia do jeito dele, ele vai pregar e vai falar e vai ouvir até as músicas do jeito que ele entende. Eu estava lá no Recife a semana passada e no apartamento onde minha sogra mora, ela falou assim, pastor Nido, aqui todo mundo é crente. Eu digo, glória a Deus. Rapaz, como eu estou bonito com o terno do pastor Josué. Rapaz. Aí ela falou assim, todo mundo aqui é crente. Aí eu falei, que legal. Aí quando foi de manhã, começaram a colocar umas músicas lá. E na letra da música, o cantor dizia assim, eu vim na igreja buscar o que eu mereço. Eu digo, eu estou ouvindo isso mesmo? Eu fui mais para perto, fiquei lá perto do coisa lá, ouvindo. E era isso mesmo que estava cantando. Eu vim na igreja buscar o que eu mereço. Aí eu falei, melhor não. Quando a pessoa não interpreta a palavra de Deus direito, gente, olha o que ele vai cantar, olha o que ele vai ouvir. Quando Jesus fez essa afirmação, era o último dia da festa do tabernáculo. Era o dia mais alegre. Todo mundo estava alegre. Nesse último dia, era feita uma grande procissão em direção ao tanque de Siloé. Era costume derramar água no altar como um símbolo da gratidão pela água dada por Deus no deserto. Lá, isso se encontra lá em Êxodo 17, 1-7. As pessoas iam, ano após ano, e a vida deles não mudava. Ao contrário, ia de mal a pior. As pessoas gostam de superstição, de ditos populares. É como uma pessoa que o Davi falou para mim ontem,
que alguém foi para Israel, não sei se foi da igreja, mas ele falou assim, traz um litro de água lá de Israel para ungir as pessoas aqui em casa, fazer sei lá o quê. Era mais ou menos isso que estava acontecendo. O que a água de Israel vai fazer na vida de uma pessoa que não quer ler a palavra de Deus, não quer viver direito, não quer viver de qualquer jeito? Pode trazer o rio inteiro, o rio Jordão para cá, que não vai acontecer nada. As pessoas iam, anos após ano, atrás daquela água. As pessoas estavam diante da fonte de água viva, que era Jesus. Olha que coisa, gente. Diante da fonte de água viva. E ele estava procurando ainda balde de água para lavar, para fazer lá o sei o quê. Quando a pessoa não crê na palavra de Deus da forma correta, a pessoa está fadada ao fracasso. E tudo que é crença e dito popular, as pessoas abraçam. Às vezes eu vejo cada coisa acontecendo e eu digo, eu vivi para ver isso. E ainda diz que é evangelho. Hoje nós temos essa fonte jorrando, mas tem sido mal compreendida. Mal compreendida. E foi no último dia que Jesus se pôs de pé e disse, quem? É um pronome interrogativo, dependendo da frase. Se você está aqui nessa noite e você ainda não aceitou Jesus, Jesus está convidando você para beber dessa água, para crer da forma correta. E se você crer da forma correta, você vai ter a vida transformada. É por isso que a gente não vê vida transformada hoje, porque as pessoas não estão crendo da forma correta. Jesus fez um chamado para crermos da forma correta e não da forma que nós queremos. Pastor, por que precisamos crer e também pensar? Como eu costumo falar, a minha mensagem começa agora. Tudo que eu falei foi introdução. Agora vamos embora. Amém, gente? Amém. Vamos embora, que o nosso Deus, eu tenho certeza, que Ele há de abençoar, já tem abençoado. Ver um coral desse cantando, os jovens cantando, os adolescentes cantando, é uma maravilha. Eu pensei nesse coral aqui cantando na rua comigo, lá na favela não, comunidade, né? Onde eu estou ali. Pensou esse coral cantando, que bonito? Pastor, por que precisamos crer e também pensar? O versículo 12 e 13 é importantíssimo. É importantíssimo. Alguém leia para mim, 12 e 13. De João 7. Isso mesmo, pastor. Isso mesmo. Então, pastor, por que precisamos crer e também pensar? Porque a crença, sem o pensamento, pode levar uma pessoa ao fanatismo. Eles disseram no final do versículo que ninguém falava. Sabe com quê? Por quê? Com medo do judeu fanático. Sabe por que ele não falava? A crença sem um pensamento leva ao fanatismo. Os judeus tinham a crença, mas não pensava, aí se tornaram fanáticos. A pessoa, quando tem a crença e não pensa, ela se torna um fanático. Fanático significa um zelo obsessivo que pode levar o homem ao extremismo ou à intolerância. E é o que a gente vê hoje. Toda pessoa fanática, ela é intolerante. Ela não tolera o seu irmão. Ela não tem paciência. Se o líder dessa igreja, não tivesse paciência comigo, eu não estaria aqui. Porque eu andava com cigarro na mão, na toledana, para cima e para baixo. E algumas pessoas até falavam, isso não tem jeito. Não falava nem uma pessoa, falava isso. Mas se é o fanático faz isso. O fanático pega a pessoa e fala assim, você não presta, acabou, joga você fora.
uma pessoa extremista, intolerante. É por isso que eu aprendi a ser intolerante com aquele pessoal que você vê eu na rua falando de Jesus. Na clínica, dentro da penitenciária, com mais de 80 presos lá dentro. Pastor, o senhor tem... eu aprendi, porque quem foi... eu aprendi que dessa forma, alguém foi intolerante comigo e foi me ensinando até eu parar, largar meu vício e começar a andar no caminho de Deus. E uma pessoa falou, pastor, esse pessoal não tem jeito. Eu digo, mas quem foi que disse que não tem jeito? Se ele entender a palavra de Deus da forma correta, todos têm jeito. Qualquer pessoa tem jeito. Mas uma pessoa fanática, uma pessoa intolerante, ela pensa que não tem jeito. Eu estava na rua, eu fiz um evangelismo, e quando acabou, a gente vendendo um bolo, pamonha, canjica, a gente corta uns bolos lá e vende um pedaço para um pedaço para outro, os pedaços pequenos. A gente vende por R$50 cada pedaço, tá bom, gente? Não, vende por R$3, R$2, mas quando acabou a evangelização, aí eu fiz o apelo. Você que está me ouvindo agora, você que ouviu a palavra, ouviu as músicas, se você quiser se entregar a vida a Jesus, eu vou fazer a oração. Você ore comigo, Senhor Jesus, nesse momento eu me arrependo dos meus pecados, eu creio no sacrifício. E no final eu falei, se você orou assim, levante sua mão, você está. Tinha muita gente, eu olhei para um lado, olhei para o outro, e o pregador fica tão triste quando ninguém levanta a mão. Porque o nosso intuito quando a gente vai para a rua é fazer com que as pessoas, todo mundo aceite Jesus. Mas eu tenho falado para a igreja, eu tenho aprendido dia após dia, que a gente vai para a rua, não é para converter todo mundo. Primeiro, para levar a palavra de Deus da forma correta. Amém, gente? Porque Jesus disse, quem crê em mim é do jeito que ele diz. Primeiro, para levar a palavra de Deus da forma correta, para que aquele povo do Alzira Franco entenda quem é Jesus. Segundo, fazer a igreja Alzira Franco conhecida. Ontem, eu não falei isso para a igreja ontem, mas ontem, quando eu estava saindo, o rapaz do baile falou assim para mim, pastor, eu queria saber se a música daquele bar está atrapalhando os cultos da igreja, que eu vou lá resolver. Eu falei, não está não. Aí depois eu fiquei pensando, mas está atrapalhando. Aí eu falei, eu vou voltar lá. Aí eu digo, não vou voltar lá, que ele pode arrumar encrenca. Aí eu estou para encontrar ele essa semana, para mim ir lá conversar com o rapaz. Porque ele, às vezes na hora do culto ele abre. Mas a gente está na rua para isso. Olha como o cara me conheceu. Está vendo? Sabia que eu estava no bairro. Aí depois do apelo passou-se 4 meses. 4 meses. Aí eu estou na igreja, a irmã falou, pastor, você não queria fazer uma oração na casa de uma irmã ali que está com problema? O marido dela está com câncer no estado terminal. Eu digo, vou. Aí fui lá, cheguei em uma casa suja, tudo sem comida. Aí sabe o que eu fiz, Carlão? Peguei uma cesta básica e levei lá. Já falei para a irmã, vai lá e volta e pega uma cesta básica, capricha nela e traz para cá. Enquanto eu subi para conversar com o senhor, a irmã foi buscar a cesta básica. Aí eu estou lá conversando com o senhor, eu falei, o senhor não queria aceitar Jesus? Eu vim aqui para mostrar Jesus, porque a gente batista bíblico, nós somos pé no chão, a gente não disse que todo mundo está curado, não. Não é verdade, gente? Deus cura, pastor, quando Ele quer, da forma que Ele quer, no dia que Ele quer. Ele não precisa de uma pessoa específica para curar. Do jeito que Ele quer. Mas nós, batistas bíblicos, somos pé no chão. Até porque, gente, se eu orasse, chegasse na casa dele, Senhor, abençoa a vida dele e que ele seja curado, e ele fosse curado, um dia ele vai morrer. É como eu falei ontem, a cura não é boa, porque a cura é paliativa, porque se a cura fosse boa, a pessoa não morria mais. Estou certo? Se a cura fosse boa, a pessoa não morria mais. Então, aí eu falei para ele, não, pastor, não, senhor, o senhor não queria entregar a sua vida a Jesus? Aí ele falou assim, pastor, o senhor não está me conhecendo? Eu falei, estou não. Ele falou, lembra daquele dia do evangelismo, o senhor fez na praça tal, no lugar tal, e o senhor fez o apelo, quem queria aceitar Jesus? Aí eu falei, lembro. O senhor está lembrado de mim? Eu estava lá sentado no banco, pastor. Eu entreguei a vida a Jesus naquele dia. Aquele dia. Então eu vou para a rua para isso, para levar a palavra da forma correta. Eu até perguntei para ele, o senhor desde aquele tempo aceitou Jesus, está indo aonde? Ele falou, pastor, estou indo em uma igreja, eu não vou falar o nome da igreja aqui por causa de ética, mas é conhecida de modo universal a igreja, né? Mas eu falei, aceitou Jesus para ir para ali, rapaz? Aceitou Jesus para ir para ali? Quem se deixa levar pelo fanatismo? Pastor, o que acontece?
Quem se deixa levar pelo fanatismo? Primeiro, a crença começa a controlar o pensamento e o agir sem amor. Quem se deixa levar pelo fanatismo, a crença toma conta do coração dela e ela começa a agir sem amor. Segundo, aceita os dogmas e as tradições humanas como se fosse absoluto. Terceiro, as pessoas vivem para um sistema que confunde a cabeça. Quarto, quando algo de errado acontecer na vida dela, se a pessoa crê de forma errada, se ela for fanática, ela não sabe onde buscar ajuda. É por isso que a gente vê tantas pessoas saindo dessas igrejas, estão aí desigrejadas por aí. Uma pessoa que é fanática, ela se coloca acima da lei, até da lei de Deus. Esse judeu aqui, ele se colocava acima da lei. A crença sem o pensamento leva ao fanatismo. Segundo, o versículo 14 a 20, eu vou ler rapidinho aqui. 14 a 20. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo, e os judeus maravilharam-se, dizendo: como sabe essas letras, se não tem aprendido? Jesus respondeu e disse-lhe: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. E se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória é daquele que me enviou. Esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vós observai a lei? Está vendo? Olha o fanático aqui. Porque procurais me matar-me? E a multidão respondeu e disse: tem demônio. Então, meu segundo ponto. Porque o pensar sem crer pode levar ao ceticismo, uma pessoa cética. Está vendo a pessoa cética aqui? Via a glória de Deus, mas não deixava o pensamento processar. O pensamento sem crer leva a pessoa a ficar cega. Cega. Os judeus pensaram na doutrina de Jesus, mas entenderam, a doutrina é boa, mas não creram. Olha o que aconteceu. Ele viu o que Jesus estava falando, viu que era bom, mas não creram. Até processaram. É como Pilatos. Eu não vejo nesse homem crime algum, ele falou para Jesus. Não vejo crime algum. Então Pilatos era frouxo, porque o pensamento dele dizia uma coisa e ele fez outra. Porque se ele não fosse frouxo, ele fazia aquilo que ele pensou. Aí ele soltou a mentira e prendeu a verdade. A palavra ceticismo absoluto significa uma corrente filosófica que nega a possibilidade de se conhecer a verdade absoluta. Thomas Hobbes e Nietzsche, eles eram filósofos, céticos, absolutos. Eles diziam que a verdade era relativa ou subjetiva. Relativa é aquilo que pode ter outra verdade. Subjuntivo é aquilo que depende de outra coisa para se provar, ou seja, da ciência. E é assim que o mundo está hoje. Não é assim que o mundo está hoje? Ou relativo ou subjuntivo. Provando tudo de ensaio, se é verdade, se isso aqui é uma fé verdadeira, não tem como provar. Então eles não querem. E o mundo está assim, gente. A pessoa que pensa sem crer, ela se torna uma cética. E o pior que Nietzsche, esse cidadão aqui, ele era filho de pastor, rapaz. Olha que coisa. Num determinado tempo da vida dele, ele se revoltou contra a igreja, e ele foi o filósofo que mais bateu na igreja. Esse cidadão aqui. O resultado de uma pessoa cética leva as pessoas a dúvida constante, leva as pessoas a questionar tudo, leva a pessoa para longe da salvação, porque a salvação precisa ser da fé correta. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Leva a pessoa para longe de Deus. A crença que nos dá um ponto de partida. A crença correta é que nos dá um ponto de partida, quando a gente não vê saída. Se a gente não tiver a crença da forma correta, a gente não vai ter um ponto de partida. Foi num momento difícil. Eu peguei na mão da minha esposa, nós dois. Eu falei, eu acho que a gente começou sozinho, a gente vai acabar sozinho nós dois. E é assim mesmo.
Ou morre um ou morre outro. Problema daqui, problema dali, problema de lá. Eu não sabia nem para onde olhar mais de tanto de problema. E os problemas que mais maltratam a gente é os problemas na família. Não é verdade, gente? É verdade. Lógico que eu não vou falar os problemas aqui para os irmãos, né? Não sei se tem alguém, pastor, fala, não vou falar não. Mas eu peguei na mão da minha esposa e foi a crença da forma correta que fez com que eu ficasse de pé e digo, vou continuar pregando a palavra de Deus, porque tem muita gente sem Jesus. E ela falou, eu estou contigo. E vamos embora. Agora, se a pessoa não tem a crença da forma certa, consequência, o resultado de uma pessoa que pensa sem crer na palavra de Deus. João 3,18 diz, quem crê nele não é condenado. Se a pessoa não crê, gente, ela está condenada. Vazio interior. É por isso que a gente vê tanto crente vazio. Orgulho intelectual. E é uma tristeza quando a pessoa não crê da forma correta. Por isso que eu gostei muito do tema, pastor Fernando. Creia também pensar. E por último, versículo 38 e 39. Alguém leia para mim. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado. Isso. Por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, por que devemos crer da maneira correta? Primeiro, porque pensar sem crer pode levar ao fanatismo. Segundo, porque a fé... Segundo, porque pensar sem crer pode levar ao ceticismo absoluto. E terceiro, porque é a fé de maneira correta que nos faz a morada do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus subiu, o Espírito veio. E se não for a fé da maneira correta, na pessoa certa, não tem salvação. Não tem salvação. Jesus disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras. Não é como disse fulano de tal, não é como disse Beltrano, Cicrana, não, é como diz as Escrituras. Versículo 39 diz, e isso ele disse, do Espírito que haviam de receber. A fé que salva precisa ser entendida corretamente. Amém, pessoal? A fé que salva, para que o Espírito Santo venha morar dentro de nós. Você que está aqui nessa noite, se você não aceitou Jesus, não saia daqui, em nome de Jesus, sem aceitar Ele. Para que o Espírito Santo possa transformar a sua mente e você ter um novo modelo de pensamento. A fé precisa ser entendida de forma correta. Porque se ela não for entendida de forma correta, não tem salvação. Reconhecer a nossa condição. Você sabia que um monte de gente aí fora de igreja, eu fiz uma entrevista na rua, por que Jesus veio? A pessoa fala, ou a pessoa vinha com a Bíblia lá na mão, eu digo, essa pessoa deve saber, por que Jesus veio? Jesus veio porque ele é um grande filósofo. Acertei, pastor? Não. Foi embora com a cara feia. Não sei que igreja que ele ia, mas foi embora com a cara feia. Aí vem o outro, com a Bíblia grandona, eu digo, esse vai saber que a Bíblia dele é grande. Por que Jesus veio? Isso no meio da rua, eu fazendo isso no meio da rua. Aí ele falou assim, Jesus veio porque ele quer dar uma estabilidade para a vida das pessoas. Eu falei, eu estou ouvindo isso. Quanto tempo você está na igreja? Eu estou há 10 anos. 10 anos, não aprendeu nada. Agora, se a pessoa está na igreja, gente, e não sabe, a resposta é assim, por que Jesus veio salvar? Buscar aquilo que se havia perdido. Olha como é simples, gente. E as pessoas dentro da igreja, por quê, gente? Porque as pessoas entram na igreja atrás de coisa. Lembra daquele rapaz que eu falei ontem? Que ele foi na igreja para buscar um emprego na GM, na quarta-feira, ele falou assim, pastor, toda quarta-feira agora eu vou vir, porque eu quero arrumar um emprego na GM. Aqui é agência de emprego, rapaz. Estudou até a 4ª série. Eu falei, meu Deus, é justo, rapaz. Ele vai tirar uma pessoa que estudou, fez faculdade, aprendeu inglês, espanhol, para pôr o bonitinho que veio fazer uma oração mal
Está cheio dessas pessoas dentro das igrejas que não são salvas, gente. E isso é uma tristeza. Não é uma tristeza, gente? É uma tristeza. É uma tristeza. Se a pessoa não reconhece a condição dele, que é de Adão, é da terra, é pecador, que quando Adão pecou, condenou todo mundo. Toda vez que eu estou evangelizando alguém, eu faço isso. Para mostrar de onde a gente veio e quem nós somos. Vejamos nessa passagem quem estava aqui e creu de forma correta. Olha quem estava aqui, gente, nessa passagem de João 7. Estou terminando já. 7h50. Olha quem estava aqui. Olha quem estava que creu da maneira correta. E ele foi evangelizado, sabe por quem? Por Jesus à noite. Olha quem estava aqui. Amém, pessoal? Nicodemos, que foi ter com Jesus à noite. Nicodemos que estava cansado da religião. Está vendo? Do fanatismo. Que ele aprendeu, que estava ensinando para ele. O tempo passava e Nicodemos piorava. E ele não via mudança. Até que ele se encontrou com o Criador. O zelo sem entendimento não é bom. Porque a gente vê, nesse texto que eu estava lendo, eu estava analisando em casa, tanto o judeu zeloso ali, mas sem entendimento. Olha que tristeza, gente. Que tristeza. Que possamos analisar a palavra de Deus quando a gente estiver lendo, para entender o que Deus quer falar conosco. Deus, quando quer falar com a gente, ele usa, às vezes, a pregação, usa um louvor, mas a forma que Ele quer é que a gente use a palavra. Use a palavra. Use a palavra. Você for ler, Senhor, fale comigo, mude o meu entendimento, me ajude que eu possa ser uma melhor pessoa amanhã. Adolescente, fique firme com Deus. A minha gratidão a vocês, por vocês terem me escutado ontem, hoje de manhã e hoje à noite. O meu desafio é ver os jovens que estavam aqui, sendo pastores pregando o evangelho quando a gente passar, se Jesus não voltar. Esse é o desejo do meu coração. E eu queria ver muito vocês daqui para frente, cada dia mais desenvolvendo. E quem sabe num seminário aqui aprendendo para ir servir a Deus. Porque a adolescência, gente, a adolescência de hoje, está uma adolescência triste. Triste. Dentro da escola a gente vê a tristeza que é. E eu não queria ver nenhum dos nossos adolescentes batista bíblicos um dia envolvido com coisa que não presta. Que Deus abençoe. A palavra está com o pastor Ebenezer.